Bom dia, queridos. Graça e paz de Jesus a todos. Deixe-me fazer um esclarecimento. Nada contra Golzinho 1000 ou Celta. Eu tenho um Prisma 1000 e tenho um Fusca, acabaram de me entregar também. A graça do Senhor é suficiente para me permitir vir a Curitiba, já de Fusca, e andar para muitos lugares, especialmente atendendo as turmas de perspectivas. E para mim é uma grande curtição, eu tenho uma grande satisfação por aquela zoeira. E deixe-me dizer, o nome dele é Podrinho. Sim, é autoexplicativo o nome dele. Ele tem algumas, permitam-me, muitas perebas, mas de mecânica está 100%. Então já tenho ido para muitos lugares com ele. Muito bem, dando continuidade aqui às respostas que estamos dando em relação ao tema Vem e Segue-me. Começamos na sexta-feira perguntando para que seguir Jesus? E trabalhamos com os princípios fundamentais do bem servir ao Senhor. Vem e segue-me para servir a mim, servir a Jesus e servir a outros. No sábado à noite, nós respondemos para onde? Ontem à noite, e olhamos para as molduras que enquadram, que cercam a obra missionária e os seus obreiros, e na verdade eu fui além, são os contextos, os ambientes que nos cercam a todos nós, membros da família do Senhor, crentes em Jesus. Não é algo exclusivo de missionários, tais molduras. Agora de manhã, eu gostaria de tentar responder a terceira pergunta. Vem e segue-me. Precisamos mesmo de um chamado? Precisamos receber um chamado claro do Senhor para atendermos a uma expectativa que Ele tem a nosso respeito desde a nossa conversão? Que Deus seja bondoso para conosco e que trabalhemos com isso então agora pela manhã. Eu gostaria de tentar desmistificar essa questão chamada chamado. Eu creio que há uma aura mística em cima dessa palavra. Sim, o Novo Testamento, ele nos apresenta o verbete kalel, que é chamar, mas ele também tem suas colocações de apontamento, de direcionamento. Mas eu e você muitas vezes consideramos, eu gostaria de dizer que eu e você, no imaginário evangélico popular brasileiro, temos considerado que se Deus me quer no ministério, se Deus me quer, se Ele deseja fazer de mim um missionário, um pastor, um obreiro, especialmente estes, full time, de dedicação exclusiva, que Ele me chame. Eu estou chamando isso de um mito. E eu gostaria de começar fazendo duas observações iniciais. A primeira observação fala de alguns pequenos trechos da Bíblia que não são inspirados por Deus. Calma, não me apedreje ainda. Mas os subtítulos que temos na palavra do Senhor não são palavra de Deus. O chamado de Moisés, o chamado de Abraão, o chamado de quem quer que seja, que está naquele bloco de versos com esse título, faz com que eu pense que para me envolver na obra do Senhor, Ele precisa me chamar. E eu quero dizer que não, absolutamente. Somos afetados, somos influenciados por estes subtítulos. Mas não é assim que a coisa se dá. A segunda observação é sobre as teofanias que nós encontramos na palavra de Deus. Aquelas aparições do Senhor para homens e mulheres, convocando-os, pensando-os para uma obra pontual, específica, clara. E quando nós lemos especialmente o Antigo Testamento, a gente considera que se o Senhor deseja me usar na sua obra, Ele precisa falar comigo. E eu quero dizer que não. Porque Ele já tem falado comigo e com você faz tempo.
na leitura da sua palavra, seja no momento cultico, seja na coletividade ou naquele momento particular em casa, na leitura de um bom livro, numa boa conversa com um irmão. O Senhor está nos falando o tempo todo, e nos convocando, e nos chamando, e nos pensando. Não precisamos de uma aparição do Senhor, onde ficamos com os cabelos arrepiados, porque é o Senhor falando conosco. No Antigo Testamento, assim Ele fez, porque foi a maneira dele se revelar ao homem, àqueles que Ele quis levantar. Eu gostaria de trabalhar aqui sobre os dois chamados que nós encontramos na palavra de Deus. Sim, vejam, não está entre aspas. São dois desafios, são dois chamados que nós encontramos de Deus, que estão na sua palavra. O primeiro é o chamado para a salvação. Esse muito claro. Eu preciso ser um homem de visão e tenho que me concentrar ali. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. O chamado de Jesus, o chamado de Deus, o chamado do Espírito Santo do Senhor para a salvação. Paulo e Silas na prisão. O Espírito Santo age miraculosamente e as cadeias são abertas. E o carcereiro, quando vê aquilo, tem uma iniciativa de suicidar-se. E Paulo diz: não faça isso. E expõe a ele a palavra de Deus. E o homem chega a cuidar das feridas de Paulo e Silas, e a ele é anunciada a palavra do Senhor. E chega a um ponto que aquele homem pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, e você e a sua casa serão salvos. A influência daquele líder, daquele lar, recebendo Jesus como Salvador, provocaria uma influência muito forte na sua esposa e filhos. É esse sentido da palavra. O chamado para a salvação encontramos na palavra de Deus de forma muito clara. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O sedento será acudido. Aquele que é necessitado será tratado, acolhido pelo Senhor, será salvo. Passará a pertencer à família do Senhor, se tornará um irmão de Jesus. O chamado para a salvação é muito claro na palavra do Senhor, mas nós encontramos também o chamado para o discipulado. Para que eu e você, agora, crentes em Jesus, salvos pelo Senhor, sigamos ao Senhor, atendamos ao convite, ao desafio, ao apelo dele: vem, me siga, segue-me. O chamado para o discipulado: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Sigam-me e aprendam de mim. Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Nós já ouvimos este desafio e eu quero supor que a grande maioria de nós aqui, estamos aqui agora, neste lugar, neste horário, porque atendemos a este desafio. E estamos nessa luta de seguirmos o Senhor e de atendermos às expectativas que Ele tem a nosso respeito. Chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. O desafio do Senhor é muito claro, não tem alguma área cinza, um pouco duvidosa, ele é muito claro. O chamado para o discipulado. E é provável que aqui, e eu vou afirmar que é neste segundo chamado que nós encontramos a implicação ou as ideias do serviço da minha vida colocada diante do Senhor. Estamos numa conferência missionária, 25ª, então aqui nós encontramos o trabalho missionário, os primeiros passos dele. Eu gostaria de dividir minha palavra em dois momentos. O primeiro momento, 7 colocações do que o chamado não é. Vejam que agora o chamado está entre aspas. Aquilo que não é.
E eu estou talvez aqui desmistificando, desmitologizando esse conjunto de mitos que está no meu imaginário popular ou no imaginário popular evangélico brasileiro. Irmãos, o chamado missionário não é um sinal extraordinário, um sonho, uma visão, uma revelação. Vejam, se Deus quiser chamar você ou a mim dessa forma, Ele pode fazê-lo. Não vai contra o seu caráter, não vai contra a sua palavra, mas eu afirmo aqui de pé junto, não é necessário, porque nós temos este livro, porque nós temos o benefício da história e da revelação de Deus ao homem. Ele não precisa se manifestar numa teofania diante de mim ou de você, para nos chamar ao ministério missionário ou quaisquer outros ministérios. Ele não precisa fazer isso, ainda que Ele possa fazer, se Ele assim desejar. O chamado não é um sinal extraordinário. O chamado é uma decisão que é tomada. Segundo, atender a um apelo público, isto é ser chamado por Deus. É vir à frente, é fungar ali, é chorar, é se ajoelhar aqui, é levantar a mão. Não necessariamente. Sim, atender a um apelo público tem dois benefícios interessantes. A pessoa que vem à frente, que levanta a mão, que fica em pé, que fica fungando, chorando, porque o Senhor está tocando o seu coração, e nós somos emocionais, e não há nada contra ser emocional, absolutamente. Primeiro benefício, a pessoa está, sim, assumindo um compromisso diante de Deus. Segundo benefício, ela está assumindo um compromisso diante dos seus pares, diante da igreja. Isso é muito interessante, porque momentos de desânimo, momentos de abatimento, momentos de desistência, a iminência de pular fora do barco, é desse tamanho. E de repente a gente ouve alguém bater no nosso ombro e dizer: olha, eu estou orando por você. Eu estou orando por você, que Deus o abençoe, que você continue firme. E isso traz um vigor muito interessante de Deus para mim e para você. Até pode acontecer dessa forma, mas isso não é uma regra. Você pode estar na sua casa, debaixo do chuveiro. Você pode estar no seu carro, dirigindo no trânsito, e sabe quando você recebe aquela fechada e você diz: Deus abençoe. É uma decisão que você toma em qualquer lugar onde você esteja. Não precisamos nem do ambiente, do culto ou coisa parecida. O chamado é um para toda a vida. Uma vez pastor, sempre pastor. Uma vez missionário, sempre missionário. Provavelmente você também conheça algum pastor ou algum missionário que foi jubilado toda a vida ministerial no serviço do Senhor, como missionário ou como pastor. Ele pendurou a Bíblia. Não pendurou a Bíblia. Ele pendurou a gravata. Ele agora não está mais na efetividade, por questões de idade, saúde, ok. Mas talvez você conheça alguns que mudaram, que transitaram entre ministérios. E eu sou afeito àquela pessoa que gasta um bom tempo num determinado ministério e por redirecionamento de Deus vai para outro e gasta um bom tempo lá. Eu tenho uma dificuldade com aquele que a cada 2, 3 anos está mudando de ministério. Mas sim, pode haver mudanças. Elas acontecem na caminhada ministerial. Então, o chamado é para a vida inteira? Não, necessariamente. É para um lugar específico, então o chamado é um mapa? Não. Sim, ainda que nós tenhamos falado que há uma moldura do ambiente físico, geográfico, que o GPS encontra, que tem um CEP, que é um lugar onde nós atuamos, trabalhamos neste globo. Mas o chamado não é um mapa. O que vem primeiro, normalmente, é o desejo, é a vontade, é o querer servir. E é muito legal quando a gente percebe isso, especialmente num rapaz, numa moça, num adolescente, aquele comichão de querer servir, seja onde for. Se há possibilidade, no púlpito.
Se não, ainda, mexendo com as cadeiras, carregando isso, fazendo aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Exatamente isso. O desejo de servir, o entendimento do lugar de atuação, geralmente vem um pouco mais adiante, nesse direcionamento que Deus dá. Alguns vão para a selva amazônica, alguns vão para o outro lado do oceano, outros vão para outros cantos, outros vão para a cidade aqui ao lado. Isso é brincadeira. Não é necessário. João, para missões, você acabou de falar, para o meio da selva, para o meio da África, para o meio do deserto, lá na... Qualquer um serve. Para missões, qualquer obreiro serve. Como assim? Quem de nós aqui vai num cirurgião dentista que fez um cursinho à distância, que se submete a uma cirurgia de alguém que estudou EAD? Por favor, não estou falando mal de EAD, não tão mal. Mas você não faz isso. Por que para o serviço de Deus? Qualquer coisa, qualquer obreiro. A obra é urgente, precisamos mandar logo pessoas para lá. Negativo. É necessário treinamento. Se em outras áreas da nossa vida é preciso preparo, bom preparo, por que não seria para missões? Para missões qualquer oferta serve? Não. Coloque aí R$10. Não. Para missões, a melhor oferta, a oferta sacrificial. Para missões, o melhor rapaz, a melhor moça da igreja, o melhor casal. Estes devem seguir para missões. Mas e aqueles outros que não são? Sim, vamos dar treinamento para eles. Vamos prepará-los até chegar ao ponto que eles possam sair. Número 6, tem que ser para fora do país. Absolutamente. Não são fronteiras geopolíticas que definem que a pessoa é missionária, mas sim cavaletes de cunho transculturais. Está havendo o transpor de cavaletes de culturas, então a esta pessoa chamaremos de missionário. Não tem que ser para fora do país, ainda que haja necessidades lá, tanto quanto há necessidades aqui. Não é o lugar que define. Há trabalho missionário, tenho repetido essa expressão aqui algumas vezes desde sexta-feira, não é? Há trabalho missionário aqui em Curitiba, ali, numa cidade próxima, além, muito longe daqui, sem dúvida alguma. O importante é a disposição. O importante é sou eu e você, imitarmos Isaías e dizermos ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me. E talvez não digamos dessa maneira tão evangeliquez. Talvez a gente diga assim: Senhor, põe meu nome nesse negócio. Senhor, conta comigo. Se estivéssemos em Minas Gerais: Senhor, põe meu nome nesse trem. Com todo o erro de português que há nisso, é uma expressão bastante forte. Senhor, é nós. O Senhor deseja ouvir isto de mim e de você. Ele quer essa disposição de não apenas verbalizarmos, mas darmos passos objetivos, fazermos por onde haja efetividade, haja envolvimento. Irmãos, absolutamente é uma forma de se sustentar. Essa não é a motivação para o serviço. Aliás, falamos aqui sexta-feira a respeito da questão sacrificial do ministério. Sim. Tem muitos escândalos por aí nesse sentido, mas essa não é a razão para assumirmos o papel de missionários, de pastores, de obreiros do Senhor. Absolutamente. Sim, Deus sustenta aqueles que o servem. Sem dúvida Ele faz isso. E há muitos testemunhos, e é interessante demais, porque não é raro ouvirmos de missionários: eu tenho mais do que o suficiente, porque Deus chega junto, e Ele apoia, e Ele abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. O amor ao dinheiro, alerta que Paulo fez ao seu filho na fé, Timóteo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O apego, o zelo excessivo. O dinheiro não é um mal, pelo contrário, é abençoador para o trabalho de Deus, mas o apego a ele é o começo do fim, não há dúvida nesse sentido.
7 colocações a respeito do que o chamado não é. Não é um sinal extraordinário, necessariamente não. Não é atender a um desafio público. Não é necessariamente um para toda a vida. Não é primeiramente para um lugar. Não dispensa o devido preparo, treinamento. Não tem que ser para fora do país. Não é uma forma de sustento. O chamado não é isso. Então, o que o chamado seria? Não, o que o chamado é. Eu gostaria de mencionar 2 aspectos preliminares a respeito de chamado. O primeiro é o aspecto subjetivo. É aquela questão íntima, muito pessoal, muito teórica, que está aqui em mim, que não está necessariamente no outro, mas em mim sim. É um desejo, é um peso, é uma vontade. Quando prego o Evangelho, o testemunho do apóstolo Paulo, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Olha a percepção deste homem a respeito do trabalho que ele tinha. Minha vida não tem qualquer outro propósito, senão pregar o Evangelho. Atos 20, 24, me vem à mente aqui agora. Em nada considero a vida preciosa para mim próprio. Assim, contanto que complete a corrida, que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor, qual seja conhecê-lo mais e expô-lo mais. Aí minha vida tem valor. Agora, o que Deus iria fazer com Paulo? Ai de mim, se não pregar o Evangelho, ia entregar a ele uma doença fatal, ia quebrar as pernas dele. Isso aqui é a percepção de Paulo, de que não há qualquer outro propósito para a sua vida, que não a pregação do Evangelho. Vejam, não vamos discutir isto. É algo que faz parte da intimidade do indivíduo. Ele está assim pensando, ele está assim expondo. Louvado seja Deus por isso. Jesus, Mateus 9, 35 a 38, ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Teve compaixão delas. O Senhor Jesus ficou procurando na sua mente uma analogia, uma figura para fazer referência àquela grande multidão. E ele busca essa analogia e ele encontra. Parecem ovelhas que não têm pastor, ou seja, ovelhas doentes, ovelhas feridas, ovelhas com sede, com fome, desamparadas, perdidas. Lembram de sexta-feira? Ovelhas ingênuas, frágeis. E o texto diz que ele teve compaixão delas. No original grego, esta palavra, ou esta expressão traduzida para o português, teve compaixão delas. As entranhas de Jesus se revoltaram dentro dele. É aquilo que a medicina vai chamar de evento psicossomático. Quando temos uma situação emocional bastante séria, bastante profunda, e isso afeta o nosso físico, e nós temos as mãos suando, e nós dizemos que deu um nó na minha garganta, nós dizemos muitas vezes, me deu um nó no estômago. Permitam-me aqui, tem pessoas que numa situação psicossomática, tem uma carreirinha, tem uma diarreia, tem um piriri. Psicossomático. Aqui está Jesus como a perfeita pessoa teantrópica, perfeito homem, perfeito Deus, teve compaixão das multidões, suas entranhas se revoltaram dentro de si. Algo subjetivo, algo íntimo, algo pessoal, sentido por Jesus. Agora, tudo bem que a pessoa pode dizer, eu amo missões, eu amo o ministério, mas não adianta verbalizar isso sem demonstrar na prática. Então, além do aspecto subjetivo, o chamado tem um aspecto objetivo, um aspecto prático.
Há necessidade que haja no indivíduo uma capacidade prática, uma aptidão para fazer o que ele deseja fazer. E a palavra de Deus fala sobre isso, daquilo que pode ser mensurado, daquilo que a gente pode observar e dizer, tem potencial, tem futuro, vai ser um ótimo servo do Senhor. Embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos. Os irmãos sabem que os parênteses com reticências é supressão de parte do texto, não é? Tornei-me judeu para com os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Para com os fracos, tornei-me fraco. Tornei-me tudo para com todos. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. E neste texto aí, Paulo diz, faço isto com um propósito, salvar alguns. Não estou abraçando o mundo, não estou dizendo que as nações se renderão a Jesus, mas eu estou dizendo, faço tudo isso para salvar alguns. Aqui está o apóstolo Paulo se colocando de uma maneira muito prática, muito objetiva, muito efetiva. E um obreiro que se encaminhe para o campo missionário, não basta ele dizer que ama isso, ama aquilo, o povo tal, a nação, ou sei lá o quê. Ele precisa demonstrar isso na prática, a começar neste ambiente aqui, um ambiente eclesiástico. Não há laboratório mais interessante para o rapaz, para a moça, para o casal, para o senhor, a senhora, antes de irem para o campo missionário, do que demonstrarem isso aqui, com serviço, com dedicação, com compromisso e por aí vai. Sim, tem potencial para o campo missionário. Nesse aspecto objetivo, vamos olhar para aquilo que o chamado é. Não está em ordem de importância, mas eu creio que tem uma importância muito grande que o obreiro seja alguém de fácil convivência, seja um obreiro relacionável, seja uma pessoa que edifica, interage de forma positiva, especialmente no meio daquilo que é diferente. Ele sabe conviver com as diferenças de pensamentos, de atitudes, etc. Ele sabe conviver com isso. Veja, ele não está transigindo com isso, mas ele sabe interagir, porque ele é uma pessoa relacionável e ele tem um propósito, edificar aquela vida. E com a graça de Deus, tal acontece. Tal acontece. Número 2, o que o chamado é objetivamente, é uma pessoa que tenha metodologia flexível. Sabe aquela pele camaleônica? Sabe aquele jogo de cintura? Aquele senso de versatilidade, de adaptabilidade? O obreiro precisa ser assim, ele se esforça para mudar a forma de fazer algo, especialmente se não está dando certo, se não está dando resultado. Nova forma, nova fórmula, moral, legal, ética, vire de cabeça para baixo, mude o pacote e faça diferente. Esse obreiro, ele demonstra isso porque ele tem esse jogo de cintura. É aquele que se esforça, se adapta, porque ele tem esse rebolado cultural. Ele consegue conviver com faixas etárias diferentes, com gêneros diferentes, com situações sociais ou econômicas diferenciadas. Ele tem essa pele camaleônica de adaptabilidade, sem transigir com as verdades ou as verdades do Evangelho. Objetivamente, o chamado missionário é habilidade linguística e social. Sem dúvida alguma, o conhecimento de outra língua é ferramenta afiada. E vendo o coral cantando aqui, eles têm exatamente esta língua aí, não é? Muito legal, muito abençoador a ouvir os irmãos aqui ontem e na sexta-feira. Desenvoltura em comunicação, talvez usando a mesma língua, mas com aqueles maneirismos, com aquelas maneiras diferenciadas. Você sabe que nós temos o nosso vocabulário, o evangeliquez. E você sabe que ali fora tem outros tipos de vocabulário. Tem o vocabulário da universidade, tem o vocabulário do presídio, tem o vocabulário
das crianças em situação de fragilidade social, que estão aí pela rua. Há vários vocabulários. E nós precisamos ter uma certa habilidade para comunicar, e bem comunicar, com pessoas diferentes de nós. Uma habilidade linguística e social. Boa comunicação, sem dúvida, né, irmãos? Boa comunicação em missões, isso é essencial. Um obreiro que não se comunica bem no trabalho missionário que ele realiza, encontra muitas dificuldades. Ah, mas então esse aqui não pode ir para missões porque ele não se comunica bem. Vamos treiná-lo, vamos prepará-lo, vamos colocar ele em situações laboratoriais, onde ele vai poder. É muito interessante, foi minha experiência de vida cristã, na adolescência, na juventude, dei aula para a classe de juniores, dei aula para crianças, dei aula para os homens adultos, a classe de EBD, misericórdia. Dei aula para as senhoras, uma graça, muito joia. E é interessante que a gente vai pegando, a gente faz coisas erradas, está na fase de treinamento, mas você vai ouvindo a pessoa mais veterana, dá um toque aqui, um toque ali, você percebe certas coisas, isso não funcionou. Então você vai mudando. Esse laboratório chamado igreja é espetacular. É o melhor pré-campo para o campo missionário, a igreja local. Porque aqui tem uma série de oportunidades laboratoriais, para preparo, para treinamento. Número 4, imagina um missionário preconceituoso. Imagina um missionário intolerante. Jamais deveria estar no campo missionário. Ele tem preconceito racial. Ele tem preconceito social, econômico. Ele tem preconceito de etarismo. Como é que é? Esse cara não poderia ir para lá. Porque ele vai, talvez, numa situação mais grave, fechar as portas ao evangelho naquele lugar. Porque ele é intolerante, porque ele é preconceituoso. Barreiras desse tipo precisam ser removidas, sem dúvida, né? Não ao preconceituoso. Boa atitude para com o outro é muito importante, ainda que o outro seja avesso de nós. Mas provavelmente há o que se aprender com ele também. Fato é, eu não posso excluir porque ele é diferente. Eu não posso ser preconceituoso. Absolutamente. Em termos práticos, em termos objetivos, o chamado é uma pessoa sem preconceitos. Se relaciona e sabe comunicar Jesus ao outro que é muito diferente. Com patrocínio de disposição. Imagina um missionário sem disposição. Ele está sempre, não sei, talvez, porque a obra precisa ser feita, e precisa ser feita já, logo. Não cabe esse corpo mole, o desânimo. Talvez você tenha uma fotografia na sua mente de alguém que você já até teve contato, você chamou, convidou, etc. Não sei, pois é. Cuidado, porque talvez alguém tenha a sua foto na mente. E perigoso isso. Disposição. Tem que haver disposição, vontade, gana, garra. Disposição é a pegada básica ante aos desafios missionários. Sem dúvida alguma. Um obreiro não disposto a fazer, não irá fazer. Ele vai atrapalhar, minimamente ele vai retardar o trabalho, o ministério do Senhor naquele determinado lugar. Bom, irmã gêmea, se a mesa da disposição é a disponibilidade, o obreiro está disponível, não tem desculpas, não tem razões para não fazer, para não ir, para não participar. A gente conhece muito bem a expressão desculpas esfarrapadas. E muitas vezes a gente até traveste essas desculpas como sendo autoindulgências. E a gente tem uma razão muito legal, mentira. A gente não está disponível para ir porque nós não queremos ir. Estar sempre pronto a participar é muito interessante. O pastor convida, um líder convida, vamos fazer isso, vamos fazer...
estar disponível, é poder atender aos desafios, os desafios de oportunidades, os desafios de necessidades da obra missionária, seja onde for. Número 7, fechando essa lista aqui do que o chamado missionário é, objetivamente, é capacitação, é preparo, sem dúvida, buscar os recursos para servir melhor. O tempo que se gasta afiando o machado jamais será um tempo desperdiçado quando a efetividade do lenhador começar. É necessário preparo, sem dúvida, sem dúvida. Estar sempre pronto a aprender novos conceitos. É importante a busca por mais, melhores, novas ferramentas para o campo missionário, sem dúvida alguma. É necessário que preparemos os obreiros, teologicamente, missiologicamente, praticamente, que o coloquemos em estágios com povos e pessoas, com situações N, para que ele ganhe versatilidade, para que ele então seja bem preparado para seguir ao campo. Em suma, ali está meu dedo positivo. O chamado é saber conviver com as diferenças, ser flexível em metodologias e estratégias, ter habilidades linguísticas e interpessoais, não ser preconceituoso por qualquer razão, ter disposição para o trabalho, ter disponibilidade ante os desafios e se capacitar, deixar-se preparar adequadamente para seguir, sim, ao campo, seja onde for. Irmãos, um alerta geral para mim e para você. Creio que esse alerta, de certa forma, já há em nossa mente. O chamado pode vir da forma mais ordinária, mais comum, mais comezinha. O céu não precisa se abrir, não precisamos ver as nuvens se mexendo e formar uma palavra do campo para onde devemos ir. Não precisamos ter um arrepio no braço ou na barriga ou cair do beliche porque tivemos uma revelação. Não é necessário nada disso. Ainda que se Deus quiser fazer com você, Ele fará. Não vai contra o seu caráter, como nós dissemos. O chamado pode vir da forma mais comezinha, mais comum. Pode ser um convite. Você não gostaria de fazer uma viagem comigo? Ficar uma semana lá não sei onde e conhecer o trabalho lá? Um convite para você passar um tempo lá. Para você se expor àquela situação. Isso pode ser o chamado de Deus para envolvimento ministerial. No caso, estamos numa conferência missionária, envolvimento ministerial missionário. Talvez um desafio, um dedo em riste para mim e para você, dizendo, olha, eu vejo um potencial fabuloso em você, por favor, pense nisso, vou orar por você, ore por isso também. E a gente fica até assustado. É um bom susto esse, porque talvez esteja aí um chamado de Deus para a nossa vida. Atenção, meus ouvidos, meus olhos, meu ser, tem que estar muito atento para tudo isso. Quando estes ocorrerem, eu devo prestar atenção, porque há ação, há atuação, talvez, provavelmente, do Espírito Santo nesse negócio, e o chamado está acontecendo. É uma obviedade, não é? O nosso Deus não está na caixinha que nós imaginamos que Ele esteja, ou na caixinha pessoal onde eu o coloquei. Ele só age dessa e daquela forma. Ou Ele só age da forma como nós encontramos, especialmente no Antigo Testamento, e entrando um tanto quanto no Novo Testamento. Aquela queda de Paulo, do camelo, do cavalo, não sei, aquela luz no céu, aquelas escamas nos olhos. Oh Deus, eu estou aguardando um chamado seu. Para com isso. Para com isso. De jeito nenhum. Deus está nos chamando o tempo todo. Irmãos, as maneiras do chamado acontecer são as mais variadas. Eu coloquei aqui algumas. Pessoas que são ícones, são grandes homens de Deus. E há mulheres também. Obviamente que a lista é mínima aqui. David Livingstone ouviu um sermão. Lá foi ele para a Tanzânia, John Patton. Soube notícias daquelas ilhotas do Pacífico Sul, que se e quando os níveis dos oceanos, o nível dos oceanos subirem, serão as primeiras partes de terra do globo que sumirão. Essas ilhotas paradisíacas
do Pacífico Sul. Guilherme Carey, pesquisando sobre ímpios, sobre pagãos, lá foi ele para a Índia. A dona Irã Hudson leu um sermão. Eu acho impressionante esse camarada, porque quando a gente lê um sermão, o sermão não tem oratória, o sermão não tem carisma. No máximo que a gente encontra ao ler um sermão, é um ponto de exclamação, é um ponto de interrogação, é alguma ênfase, mas a letra é morta. Esse camarada leu um sermão, e lá foi ele para Mianmar, Birmânia. Sim, temos uma situação de destaque aqui, bem tupiniquim, não é? Nossa, Ronaldo Lidório. E me chama muita atenção. Na pregação do pai dele, ele se levanta, vem à frente e atende ao desafio missionário. Interessante esse negócio. Isso está indicando para mim que o pai dele, atrás do púlpito, era a mesma pessoa dentro de casa. E isso é um desafio para mim e para você, pais. Eu estava falando ontem na casa do Juba, almoçamos juntos lá, com a Gabi, aliás, uma delícia. Eu estou engolindo aqui, deu água na boca, 11h30 quase. Eu acho interessante demais a família de Noé. Noé recebeu um desafio do Senhor, construiu aquele grande caixote flutuante, aquela grande balsa fechada, e sua mulher entrou com ele na arca, e seus 3 filhos entraram com ele na arca, e os filhos eram casados. As 3 noras, tudo indica, tinham um relacionamento interessantíssimo com a sua sogra e com o seu sogro. Entraram na arca também. Essa família tem aspectos de vida cristã, trazendo aos nossos dias, interessantíssimos. Imagina a trabalheira de cuidar daqueles animais que não hibernaram lá na arca. Imagina o cheiro daquele lugar. Estavam todos ali trabalhando, lutando, confiantes no Senhor. Que família interessante, onde o marido, como chefe daquele lar, teve a capacidade e a graça de Deus para afetar, para influenciar sua esposa, seus filhos, suas noras, e todos entraram na arca. Uma família, reputo eu, exemplar. Uma família interessante, ainda que a palavra de Deus não tenha detalhes sobre esta família, não é? Mais conversas, leituras, informações, outras. Deus tem maneiras variadíssimas de nos tocar, de falar comigo e com você. Esse é o último slide. Nós precisamos, creio eu, inverter paradigmas que estão aqui na nossa mente, que estão aqui no nosso coração, que são resultado da nossa vida cristã. E nós trazemos muita coisa boa, mas trazemos alguns mitos também. Precisamos inverter paradigmas. Não é de fora para dentro, não é Deus falando comigo, vem e segue-me, nós já sabemos disso. É de dentro para fora, você e eu respondendo ao Senhor, porque Ele está falando, vem e segue-me para mim, já faz tempo. E vamos dar o benefício da dúvida, temos até seguido ao Senhor. Talvez, é provável, deveríamos segui-lo mais de perto. Vem e segue-me. Ele está aguardando uma resposta minha e sua. Deus está lá em cima, olhando para mim e para você, com uma expectativa desse tamanho, esperando as minhas e as suas respostas. Não precisamos ouvir um chamado de Deus. Precisamos responder aos chamados, assim no plural, aos chamados que Ele já tem feito. Faz tempo para muita gente. Eu preciso prestar atenção às oportunidades que há diante de mim, as oportunidades que estão diante de nós. Falando de uma maneira mais negativa, as necessidades. Oportunidades e necessidades, nós as conhecemos, irmãos. Nós somos confrontados por elas. Pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que tomamos conhecimento, especialmente no ambiente eclesiástico, muitas oportunidades, muitas necessidades. Deus tem uma expectativa a seu respeito, a meu respeito, que respondamos ao vem e segue-me, ao chamado dele.
que Ele já tem feito faz tempo. Eu repito, o céu não precisa se abrir, não é necessário um terremoto ou coisa parecida. Precisamos responder ao Senhor e ter vontade e desejo de fazer isso. Eu preciso manter uma atitude proativa. O circo está pegando fogo, e eu coço a minha barba e digo: pastor, o circo está pegando fogo, será que poderíamos pegar uns baldes? Irmãos, precisamos manter uma atitude de proatividade. Tem uma fumaça se levantando ali, acudamos, nos desloquemos para lá e façamos o que é necessário ser feito. Que eu tenha uma atitude proativa para com a palavra do Senhor, não aguardando Deus falar comigo um sinal extraordinário, que eu responda, que eu atenda ao Senhor com essa atitude de proatividade. Na verdade, nós precisamos tomar decisões. Quem toma a decisão não é Deus, não é Jesus, não é o Espírito Santo. Quem toma a decisão é você. Aquilo que aconteceu no passado, com muitos homens e mulheres, que há os relatos aqui na palavra de Deus, e o relato que me chama bastante atenção é exatamente o de Jonas, de Deus ter pego ele aqui, pelo colarinho, e ter arrastado até Nínive. Deus não deseja fazer isso comigo e com você hoje. Deus curte muito a minha voluntariedade, a sua proatividade. Jonas recebeu um desafio muito claro do Senhor. Foi exatamente para uma situação contrária. Deus providenciou meios para que ele chegasse em Nínive e fizesse aquilo que Deus desejava que ele fizesse. E diz-nos o texto bíblico, era uma cidade a ser percorrida em 3 dias. Ele percorreu em apenas 1 dia. Ele fez um servicinho muito mal feito. E a mensagem dele foi uma mensagem muito dura. E ele sobe numa arquibancada para ver descer fogo do céu sobre aqueles que eram inimigos do povo de Deus. E Deus, na sua graça, na sua misericórdia, faz crescer aquela planta que faz sombra na careca de Jonas. Eu não sei porquê, eu tenho a impressão que Jonas era careca, calvo. E ele fica muito satisfeito com aquela planta, e à noite um verme, enviado pelo Senhor, faz com que aquela planta morra, seque. E ele fica buzina com isso. E ele fica zangado com isso. E Deus pergunta para ele: você é capaz de toda essa indignação por causa dessa planta, que você não fez nada para ela crescer, não fez nada para ela morrer, e você não é capaz de ficar indignado com esse grande número de pessoas? E o livro se fecha. E nós não sabemos qual é o final da história do livro de Jonas. Eu creio que é um final de arrependimento profundo do profeta, até porque ele próprio escreveu sobre o ocorrido. E normalmente nós não gostamos de escrever sobre aquilo que é falha minha e sua. Nós nunca escrevemos sobre isso. Aqui está o texto muito claro. Irmãos, precisamos tomar decisões. E nós temos já uma série de informações a respeito de qual ou quais decisões precisamos tomar. Tome-as com fé, com confiança no Senhor. Tome tais decisões. É a expectativa que Deus tem a meu respeito e a seu respeito. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque podemos abrir a Tua palavra e dela extrairmos muitos exemplos de homens, mulheres que se envolveram no ministério, que foram obreiros Teus, pensando numa conferência missionária aqui, que foram missionários Teus ao longo da história, a história bíblica, a história secular, a história da expansão do Evangelho. Louvado seja o Senhor, porque por causa desses homens, por causa da Tua atuação na vida deles, estamos aqui, conhecemos o Senhor, temos uma vida contigo, uma comunhão com o Senhor. Louvado seja o Senhor por tais homens e mulheres do passado. E agora, ó Pai, que chegaram os nossos dias, que é a nossa vez, que eu e meus queridos aqui queiramos tomar decisões, assumir posicionamentos, que sejamos homens e mulheres
Rapazes, moças, adolescentes, casais, senhores, senhoras, proativos, que queiramos, que decidamos assim, servir ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Nosso coração é medroso, é covarde. Nós somos homens e mulheres pecadores. Morremos de medo de tanta coisa. Ajuda-nos, ó Pai, a confiarmos mais no Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém, ó Pai. Amém, Senhor.